O senador Major Olímpio morreu nesta quinta-feira em decorrência da Covid-19. O comunicado foi feito na página oficial do parlamentar nas redes sociais. Abro aspas. Com muita dor no coração, comunicamos a morte cerebral do grande pai, irmão e amigo senador Major Olímpio. Por lei, a família terá que aguardar 12 horas para a confirmação do óbito e está verificando quais órgãos serão doados. Obrigado por tudo que fez por nós, pelo nosso Brasil. Fecho aspas. Major Olímpio estava internado desde o dia 2 de março no Hospital São Camilo, na capital paulista, e no dia 5 de março foi transferido para uma unidade de tratamento intensivo. Sérgio Olímpio Gomes é natural de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, e completaria 59 anos em 20 de março, próximo sábado. Foi deputado federal e deputado estadual em São Paulo por 2 mandatos. Antes de se dedicar à carreira política, Olímpio serviu como policial militar no estado de São Paulo por 29 anos. O senador deixa a esposa e 2 filhos. Augusto. Foi um homem muito corajoso, né? Defendeu as suas ideias com muita coerência, e com isso conseguiu muitos admiradores e também muitos inimigos. É assim no Brasil, né? Porque se você não gosta do que alguma pessoa fala, você odeia essa pessoa, coisa de país primitivo. Eu admirava o Major Olímpio por suas virtudes. Eu sempre destaco as virtudes da pessoa, prefiro destacar. Era um homem coerente, corajoso, tá? E defendeu seus ideais. Ele nunca negou a existência da Covid-19. Ninguém é louco assim. Loucos são os que acreditam que o Lula é inocente. Tal. Várias pessoas... Nós entrevistamos gente que morreu de Covid e defendia um outro caminho para combatê-la. Agora, eles estão morrendo do quê? Morrendo porque são vítimas de um genocídio, eles estão morrendo de governador, de prefeito. Isso é que é doença. Isso é doença. Governador e prefeito é uma moléstia, que mata também. Agora, eu não responsabilizo ninguém é genocida, eu não responsabilizo ninguém pela morte das pessoas, eu responsabilizo o vírus. E acho que para combatê-lo há caminhos alternativos que podem dar resultados muito mais eficazes. O Major Olímpio pensava assim e por isso tem gente festejando a morte dele e aí chamando outros de genocidas. Os genocidas são os que vibram com a morte de alguém. Eu não. Nunca precisei, nunca venci com a morte de alguém. Eu venço em vida o sujeito que eu tenho de enfrentar. Venço em vida. A morte não é vitória de ninguém. É uma derrota da vida. Então, em nome de todos nós aqui, eu me despeço do Major Olímpio e vai fazer falta um homem que dizia o que pensava. Tá? E os responsáveis pelo combate à pandemia estão aí fazendo a mesma coisa. Agora, os seus admiradores, o rebanho que segue o pessoal que repete uma fórmula achando que ela vai dar resultado agora, esse pessoal aí fica festejando mortes de outros, o que revela o caráter dessa seita que tem num ladrão, lavador de dinheiro, seu único Deus. Você falou, Augusto, da coragem e do fato de que o senador falava o que pensava, e a gente relembra agora um episódio que ilustra justamente essas características de Major Olímpio. Ele gritou vergonha, vergonha durante a posse de Lula como ministro da ex-presidente Dilma. Vamos acompanhar. A presidenta da República assina o termo que dá posse ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no cargo de ministro de Estado, chefe da Casa Civil. Convidamos o novo ministro a assinar seu termo de posse. Senhoras e senhores, com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Bom dia.
Então a cerimônia de posse de Lula como ministro, a tentativa de Lula de se tornar ministro, e quem deu gritos ali de vergonha foi o senador Major Olímpio. Ele não aparece nas imagens, depois foi inclusive abafado pelos aliados de Lula e Dilma, que gritavam não vai ter golpe, mas foi ele quem se insurgiu ali na plateia. Temos 1 minuto e meio, Ana, queremos ouvi-la. Bom, Vitor, primeiramente o nosso abraço, nosso carinho, condolências à família do senador, aos amigos também, seus eleitores, a família ali que compõe também, o Congresso Brasileiro. Como o Augusto muito bem colocou, um homem muito aguerrido, corajoso. Eu não concordava com algumas opiniões do senador, concordava com outras, e assim é a boa democracia, A gente viu ele gritar vergonha aí numa cerimônia que tinha o claro intuito de proteger o ex-presidente Lula sob o foro privilegiado, e o próprio senador Major Olímpio era um crítico aí feroz do foro privilegiado, queria e tentava empurrar a PEC contra o foro privilegiado no Congresso, não conseguiu, conversava de uma maneira muito clara e direta com a população, defendia também o armamento para os cidadãos de bens, o armamento legal para os cidadãos de bens contra os bandidos, porque os bandidos estão armados até os dentes, no Brasil. E o senador, ele tinha eu tive com ele a última vez aí na Jovem Pan, nos estúdios da Jovem Pan, uma entrevista, e ele tinha exatamente essa índole de debater ideias. Ele colocava muitas ideias na mesa, você podia discordar de algumas, concordar com outras, mas era um homem do bom debate. Então fica aqui o nosso abraço, mais uma vez, à família e aos amigos do senador Major Olímpio. 1 minuto, Zé. Eu convivi de perto com o senador Major Olímpio. Até escrevi um texto aqui para a página da Jovem Pan, Retrato da Fúria. Ele era assim, verdadeiro. Ele foi deputado estadual, depois deputado federal. Me apresentaram quando ele chegou ali no Salão Verde. Ele deu logo: olha, se você quiser qualquer coisa comigo, não tem esse negócio de off, não. O que eu falar é para ser publicado e pronto. Esta cerimônia, eu estava lá, prestando atenção no discurso, tomando anotações. Quando eu vi o grito vergonha, vergonha, eu me voltei imediatamente. Cheguei lá, era ele, como deputado federal, entrou, ali é o salão nobre do Palácio do Planalto, entrou como convidado, e no momento em que o Lula assinava a posse como ministro-chefe da Casa Civil, ele gritou vergonha, 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 e aí inicialmente algumas pessoas tentaram segurá-lo e chegou a segurança forte do Palácio, o arrastou, jogou no elevador e o tirou do Palácio do Planalto. Mas ali ele colocou o carimbo naquilo que era mesmo vergonha, e um ato que foi suspenso depois por uma decisão monocrática do Gilmar Mendes. Mas foram várias polêmicas envolvidas por ele, que foi eleito ali, ninguém acreditava na eleição dele, foi eleito na onda do presidente Bolsonaro. Primeira divergência foi a extinção do Ministério da Segurança Pública. Ele queria até apresentar uma emenda na medida provisória da reforma administrativa, e depois ele se transformou no independente e, por último, estava mesmo criticando atos do presidente Jair Bolsonaro. A frase que eu fico dele é a seguinte: ladrão é ladrão, de direita ou de esquerda. Ele falando sobre não se aliar a Lula, não se aliar a ninguém de esquerda, mas que não toleraria também outro que aparecesse para entrar como se fosse de direita, mas que seria também da mesma laia. Então, assim, faz falta na política, e ele soube fazer a transição de militar para a atividade política sem perder as suas convicções e o seu jeito. O retrato da fúria. 1 minuto, Fiuza. Apresentar aqui as condolências à família, um homem de menos de 60 anos, realmente é um período dramático que a gente vive, e pegar esse mote da vergonha, que ele mesmo levantou, para dizer que é uma vergonha. A gente está num período em que se fala tanto de empatia, essa palavra que não era usada, não era de uso corrente, agora aparece nas bocas aí, usada por aqueles que não têm empatia alguma, que falam tanto em salvar vidas, mas que estão aí debochando das vidas.
e daqueles que perdem a vida, né? É um momento muito dramático.